Olá, tudo bem com vocês? Hoje vim falar sobre crianças agitadas. Vocês já ouviram falar em TDAH? Seu filho foi diagnosticado? Você não sabe o que fazer para sua criança parar de uma vez por todas com tanta agitação? Eu estou aqui para te dar algumas dicas de como aliviar essa tensão do dia a dia. Vem conferir comigo! Uma simples brincadeira pode se tornar um pesadelo na vida de todos os envolvidos. Em uma festinha de aniversário, a criança sempre é apontada como melhor não convidar. A tarefa de educar não é nada fácil, principalmente quando a criança é muito agitada e não consegue parar quieta. Logo o adulto diz: "Para quieto, menino! Você está me irritando demais com tanta algazarra." Não é verdade? Mas você já se perguntou por que a sua criança é tão agitada desse jeito? Será que isso é falta de limites? Normalmente as crianças se agitam demais quando algo desestabiliza o seu emocional. Tira a criança daquela zona de conforto e faz com que ela não saiba como agir. O agitar da criança pode ser um sinal de que ela não está sendo respeitada como indivíduo. E é aí que o adulto precisa parar para pensar: será que essa agitação não é você, adulto, quem está passando para essa criança? Você, adulto, como está se sentindo? Está se sentindo mal-humorado, sem paciência, não tem tempo para nada e ainda tem que dar conta da criança? De repente, esse é um momento de reflexão sua para depois verificar o que está acontecendo com o seu filho. Muitas vezes, em sala de aula, o que eu mais me deparo com crianças que apresentam uma agitação mais exaltada é que a família não está atenta aos sinais de necessidade, principalmente de conversa com a criança. Você tem conversado com seu filho? Você sabe o que ele está pensando? Quais são as suas aflições ou as suas emoções? Se você não parou para pensar sobre isso e agir conversando com o seu filho, é um bom momento para que você reflita e passe a entender mais as reações que o seu filho tem. Antes de pensar em levar o seu filho para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neurologista, tente entender o comportamento da sua criança. Caso você sinta a necessidade real de ajuda, busque sim um profissional, mas não com a intenção de que esse profissional medique o seu filho para que ele tenha uma calmaria, mas para que ele entenda o que está acontecendo com a criança. Boa parte das crianças, além da falta de diálogo com os seus pais, com os adultos que cuidam dele, apresentam a necessidade de atividades que estimulem a concentração, a atenção e o momento de pausa. Muitas crianças vivem intensamente o dia a dia agitado dos seus pais e isso vai fazer com que ela devolva tudo aquilo que ela está vivendo. Se o seu filho não tem uma rotina, se ele não tem momentos em que ele precise se acalmar, é claro que ele vai apresentar uma agitação. É claro que ele vai apresentar uma falta de limites, falta de regras e vai querer fazer tudo. Nem sempre tudo o que oferecemos aos nossos filhos é o que eles realmente precisam. O seu filho, quando vai dormir, ele tem uma rotina pré-dormir? Você quer que ele durma logo e enfia ele na cama e ele vai sofrer ao dormir? Ou ele tem uma rotina pré-estabelecida em que, pelo menos umas 3 horas antes de dormir, ele vai relaxar o corpo, vai fazer atividades menos agitadas e vai conseguir ter um sono mais tranquilo e mais natural. O seu filho, ele é muito ansioso e não sabe como se comportar em determinadas situações em que exijam dele raciocínio, devolutiva de comportamento. Você precisa ajudá-lo a entender e a
desenvolver estratégias para se acalmar. Vou te dar algumas dicas aqui para que a sua criança concentre-se mais, relaxe mais e não esteja tão agitada. Caso essas dicas não funcionem, eu indico que você procure sim um psicólogo para te ajudar a saber lidar melhor com isso e possivelmente identificar uma situação de TDAH no seu filho. Significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o indivíduo, a criança ou o adulto, sofre de um transtorno neurobiológico que vem de causas genéticas e aparece logo na infância. Com frequência e quando não bem resolvido, perdura pela vida toda. O TDAH se caracteriza pela falta de atenção, pela inquietude e pela impulsividade. E a primeira dica que eu dou é: disponibilize materiais para que a criança desenhe. Quando a criança desenha, ela consegue expressar os seus sentimentos, as suas vontades, as suas emoções por meio dos seus desenhos. Isso vai fazer com que aquele momento do desenhar, riscar, pintar, faça com que a criança se acalme. É uma ótima atividade para o pré-dormir. Outra atividade que ajuda muito as crianças, porém precisa de um adulto calmo e que oriente ela a fazer, é fazer origamis, dobraduras. Você já experimentou fazer uma atividade em que a criança precise dobrar o seu papel para formar objetos ou animais? Pode ser uma ótima opção também para o pré-dormir. Você já ouviu falar na garrafinha mágica? É um instrumento utilizado muito por especialistas da área da pedagogia, em que tem como fundamento Maria Montessori, e ele se chama o vidro da calma. É um momento em que a criança vai girar aquele vidro e ela vai ver aquelas partículazinhas caindo, ela vai virar, ela vai transformar aquilo em algo que faça com que ela se concentre, tendo aí uma ótima opção para relaxar e depois dormir. Usar eletrônicos ou assistir TV antes de dormir, principalmente se o programa for mais agitado, vai fazer com que o seu filho se agite ainda mais. Então escolha atividades mais relaxantes, como ler, ouvir música, conversar. Isso vai fazer com que a criança se sinta mais calma, que ela relaxe e ela consiga, sim, dormir mais tranquilamente. Uma dica muito gostosa para que você tenha esse momento entre você e o seu filho é o momento do banho e da massagem. Proporcione ao seu filho momentos em que ele vá tomar um banho bem gostosinho, bem confortável, coloque uma roupa confortável e vá para o seu quarto. E quando ele se deitar, você vai massageando a sua criança, vai fazendo com que ela relaxe, para que aquela tensão toda do seu dia a dia vá se acalmando e a criança também relaxe o corpo e consiga dormir melhor. Nem sempre agitação é sinônimo de TDAH. Por isso, preste muita atenção na sua criança e duvide de profissionais que sejam tão taxativos logo à primeira vista. Evite medicamentos para crianças, principalmente antes dos 7 anos. Isso pode comprometer o desenvolvimento intelectual dela lá na frente, caso esse medicamento seja oferecido e porcionado de maneira equivocada ao longo da infância e no decorrer da vida. Até mais, pessoal!